Você acabou de ler comigo Gênesis 3, versículos 8, 9 e 10. Todos nós, independentemente de sermos crentes, evangélicos, de professarmos uma religião ou não, até os ateus conhecem esse texto. Porque durante milhares e milhares de anos a Bíblia tem sido exposta para todos nós. E esse texto ele é muito interessante porque vocês sabem que é um texto que está relacionado à queda do homem. E diante da queda, da desobediência, em que tanto Eva quanto Adão comeram do fruto, que nós não sabemos qual é, o homem inventou a maçã, né? E nós não sabemos que fruto foi, mas sabemos que o grande problema não estava no fruto, estava na desobediência. Podia ser uma maçã, uma pera, uma jaca, uma abóbora, qualquer coisa. E qualquer coisa que você faça, que vá desobedecer a Deus, você quebra princípios divinos, você quebra relacionamento com o Senhor. E esta parte da história nós conhecemos. O texto mostra que eles pecaram. E quando eles pecaram, houve uma gama de sentimentos que antes eles não existiam, eles não sentiam antes. E dando uma parada aqui, esta semana quinta-feira, quando eu saí do culto, tinha bem pouquinhas pessoas aqui. E quando nós terminamos o culto, eu, junto com a minha esposa, precisei ir lá onde a minha filha mora, minha filha mais velha mora. E quando nós chegamos lá, no apartamento dela, lá na área, no terraço não, naquela varandinha do prédio, a gente deu uma olhadinha para o panorama do lugar, que é um lugar realmente bonito. E uma coisa que a gente ficou muito assim, que nos chamou a atenção, é que o horário não era tarde, era pouco mais de 9 horas da noite, não era talvez nem 10 horas da noite ainda. E embora existisse ali milhares de pessoas, mansões, milhares de prédios, edifícios e condomínios, mas se alguma coisa nos chamou a atenção naquela noite foi o silêncio. Você não via ninguém. Todo mundo dentro das suas casas, todos dentro das suas mansões, todos dentro dos seus condomínios, dos seus apartamentos, das suas casas, não se ouvia uma voz, apenas luzes, apenas enfeites de Natal, nada além disso. A lagoa parada, silenciosa. E diante disso, hoje, pela manhã, quando fui ler aqui Gênesis capítulo 3, e nós fomos do versículo 8 ao 11, eu fiquei percebendo que nós nunca nos escondemos tanto conforme temos nos escondido. Nunca vimos tanto silêncio, irmãos e pessoas. Porque quando Deus aparece nesse texto, ele vai à procura de alguém que ele estava acostumado a lidar com ele todos os dias, Adão e Eva. O texto nos mostra aqui, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, quando está terminando um turno, começando o outro, quando sai da tarde para a noite, no momento de mudança. Não sei se Deus fazia isso todos os dias, ninguém pode afirmar isso, mas digamos que todos os dias Deus tivesse aquele momento com Adão, com Eva, conversar com eles, ter uma prosa, ter um momento de diálogo, de abrir de coração, de ouvir os dois. Só que naquela viração do dia, naquele dia foi muito diferente, foi bem atípico. Porque quando Deus surge para ter aquela conversa, quando Deus surge para conversar, Deus pergunta para eles: onde é que vocês estão? Cadê vocês? E o texto mostra aqui que ambos disseram: nós ouvimos a tua voz e nos escondemos.
Nós ouvimos quando o Senhor estava chegando e a gente se esconde. Tivemos medo e por causa disso a gente se esconde. Se vocês observarem bem, nós temos 2 anos, ou não sei se está chegando a 2 anos, dessa pandemia. E a gente nunca viu tanta gente se esconder. Tanta gente se esconder. E os motivos são diversos. O que fez com que Adão e Eva se escondessem foi o pecado. E esse pecado fez com que eles percebessem coisas que eles antes não tinham percebido, a nudez deles. Mas hoje nós temos trocentos motivos que nos fazem se esconder. Muitos motivos. Alguém não está bem com uma outra pessoa, ela se esconde em casa. Não vou hoje no culto não. Alguém tem que tomar uma decisão importante. Agora não posso. E aí, com isso a gente vai se escondendo. Sai uma cepa, vem outra e a gente se esconde. Entra uma gripe, vem outra, a gente se esconde. E com isso, irmãos, a gente vai se habituando a se esconder, e com isso você vai perceber que o silêncio vai se tornando grande, porque quando Deus chega aqui, exatamente no jardim, eu imagino que antes era comum, quando ele chegasse, ouvisse os dois conversando, os dois abrindo o coração, dando risadas, porque a vida tem que ser assim. A vida não tem que ser só sofrimento, só tristeza, só dor, só doença, só Covid. Isso é uma desgraça, irmãos. E nós estamos acostumando, ou nos acostumando com essa desgraça. Vamos nos escondendo. Temos um problema, ao invés de a gente tomar uma decisão, a gente se esconde, porque se esconder se tornou mais fácil. Recentemente eu estava na academia e vi uma pessoa entrar. Eu falei, poxa, eu conheço esse camarada aí, esse rapaz, esse parceiro aí. E depois que ele chegou perto, eu falei, caramba, eu te conheço. Ele falou, cara, mas eu estou aqui todo dia. Eu falei, mas tu está diferente, é que eu estou sem máscara. Vocês acreditam nisso, irmãos? Pela primeira vez em um ano eu vi uma pessoa sem máscara, eu não sabia como ele era. A grande verdade é essa, que a gente já não sabe mais quem é, porque alguma coisa está nos escondendo. E quando a gente se esconde, e observe bem, toda pessoa que se esconde, uma coisa que ela tem preocupação de fazer, não é só de se ocultar, mas de ficar quieto. Quando você se esconde, eu nunca vi ninguém se esconder fazendo barulho, porque se esconder é silêncio, e Deus percebeu esse silêncio. E você quer saber de uma coisa? Nós estamos habituando a ficar calados, silêncio, porque o esconderijo faz isso com a gente. Não quero falar sobre esse assunto. O que é que você está dizendo? Silêncio. Não quero tomar essa decisão, então não fala sobre isso não, agora não, deixa isso para lá, depois de falar sobre isso. O que é que você está pedindo? Silêncio. O que esse silêncio representa? Se esconder. E é assim que nós estamos. A gente está se escondendo muito. Eu acho que se esconder de vez em quando é bom. A gente brincava muito, né? Uma das brincadeiras que eu mais gostava quando era criança era pique-esconde. Mas chega uma hora que ela fica chata. Chega uma hora que você tem que se expor. Chega uma hora que você está cansado daquele esconderijo. Chega uma hora que você não quer mais ficar em silêncio. Chega uma hora que você tem que se expor, porque senão a brincadeira perde a graça. Então, queridos, a gente tem que parar de viver com esse silêncio, sair desse esconderijo. Tem que tomar uma decisão importante. Rompe esse silêncio, tome essa decisão, não se esconda mais, porque o que faz a gente se esconder são as desculpas. Perceba o que Adão e Eva disseram: quando nós ouvimos a tua voz, nós tivemos medo, então nós nos escondemos. E a vida não foi feita para a gente se esconder. Não tem jeito, irmão, você vai ter que se expor, uma hora ou outra. Mas o Covid, pastor, se você se esconder, o Covid vai até você. Tenha certeza que ele sabe onde você está. Mas aquele problema ele vai chegar até você. Não vai ser agora, talvez não amanhã, mas ele vai chegar até você. A grande verdade é que se esconder não resolve. Se esconder te dá uma falsa sensação de tranquilidade, mas não resolve. Recentemente nós ouvimos, vocês devem ter visto isso também, até se transformou em filme, um japonês que na Segunda Guerra Mundial, ainda em combate, numa ilha, ele se escondeu.
todo mundo lutando, seus companheiros lutando, atira para lá, atira para cá, mas ele não foi lutar, ele se escondeu. E agora recente ele foi descoberto, ainda vivo, achando que a guerra ainda estava existindo. Se transformou em filme. Você consegue imaginar o que esse homem perdeu com medo de ir para a guerra? Poderia ter sido morto, poderia ou não, a gente não sabe. A grande verdade é que uma vida inteira passou por ele, queridos. Uma vida inteira cruzou por ele. Alguns companheiros seus voltaram para o Japão, tiveram família, já morreram, constituíram coisas, mas ele parou, passou-se quase 50 anos, ou 50 anos, foi da Segunda Guerra Mundial para cá, escondido. E quando chegaram lá, ele estava com aquele fuzil todo enferrujado ainda, achando que tinha algum inimigo ali. Alguém falou: rapaz, a guerra já acabou, cara, já tem 5 décadas e tu está aqui ainda. Você percebe o que o esconderijo faz com a gente? Ele nos aliena, ele nos separa, ele nos cala. Esconderijo, ele nos isola, ele entristece o coração, ele magoa a alma. Esconderijo só é bom quando é brincadeira. Quando é realidade, não faça isso. Por isso Deus não poderia ter deixado os dois lá? Poderia. Deus poderia ter deixado Adão e Eva. E aí Deus pergunta: onde é que vocês estão? Me permita falar uma coisa para vocês, tá? Para a gente não ficar aqui diminuindo Deus, ou quem sabe, de uma certa forma, colocando Deus com limitações. Essa pergunta de Deus, onde estás, é uma pergunta retórica. O que significa? Deus sabia onde eles estavam, mas Deus queria que eles pensassem: por que vocês estão se escondendo? Não é que Deus não sabia, não, eu não sei. Se você se esconder, se eu não ver, eu não sei onde você está, a não ser que você faça barulho, mas, como já disse, quem se esconde faz silêncio. Deus sabia onde os dois estavam, mas por que Deus pergunta? Porque Deus queria que eles se expusessem, que eles refletissem. O que fez você se esconder? E aí eu termino, falei aqui, já passei do tempo. Você está se escondendo de quê? De que você tem medo? Tomar uma decisão importante? Pode ser que não dê certo, pastor, então, e aí, não, melhor não. Isso é se esconder. Isso é se esconder. Deus não fez o homem para se esconder. Deus fez o homem para lutar. Aquele japonês se escondeu 50 anos. Ele enferrujou juntamente com o seu armamento. Acabou. 50 anos perdidos. E aí, você vai perder mais tempo se escondendo? A luta, a vida não foi feita para se esconder, mas para a gente lutar. E aí Deus pergunta hoje para você, Deus perguntou para mim nesta manhã: está se escondendo de quem? Está se escondendo de quê? E está se escondendo por quê? Faça a pergunta para você: você se esconde de quê? O momento é para a gente se expor. O momento é para a gente falar: olha, vou sair desse esconderijo. Porque enquanto eu estou escondido, a vida está passando. Vocês já viram que quando a gente se esconde, a gente não vê o que está acontecendo em nossa volta? É assim mesmo. A gente se esconde nos nossos apartamentos, a gente se esconde dentro das nossas casas, a gente se esconde dentro da nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça. A gente se esconde no meio das nossas emoções, no meio dos nossos medos, a gente se esconde no meio das nossas indecisões. Tudo serve para a gente de esconderijo. Tudo. Se aborrece com o pastor, se esconde dele. Eu não vou hoje no culto, não. Se aborrece com o irmão, não dá, não quero olhar para a cara dela. Se aborrece com não sei quem, não vou. Se entristece, não sei o que, não vou. A gente vai se escondendo da vida. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, a grande pergunta que o Senhor fez para Adão e Eva: onde vocês estão? A resposta, embora parecesse simples,
mas ela vinha acompanhada de uma complexidade muito grande, porque ambos ouviram a voz de Deus. E mesmo ouvindo a voz daquele que os amava, que cuidava, que tratava, que lhes deu vida, eles se esconderam. E eu penso, Deus, que a gente não é diferente de Adão e Eva. A gente ouve a voz de Deus. A gente ouve o Espírito Santo falar ao nosso coração. A gente ouve Deus falando, toma essa decisão. A gente ouve Deus nos orientando. A gente ouve Deus fazer e falar tanta coisa, mas mesmo assim, a gente se esconde. Porque parece que se esconder é dizer, olha, não estou a fim de lutar, não estou a fim de guerrear, não estou a fim de enfrentar, não estou a fim de atravessar, não estou a fim de conquistar, não estou a fim de chegar a lugar nenhum. Mas aí, por mais aconchegante que esta decisão pareça ser, ao mesmo tempo ela nos priva da vida, ela nos cega do que está acontecendo em nossa volta, ela não nos dá a oportunidade de ter experiências maiores e melhores, elas não permitem que tenhamos e criemos cicatrizes em nós, porque as cicatrizes mostram por onde passamos e que conseguimos chegar a algum lugar. Então, nesta manhã, o último sábado da consagração do ano de 2021, que a gente atravessa esse ano com cicatrizes, ainda chorando, porque há muitas lágrimas para serem derramadas, isso é uma verdade, com dores e solidão e muita coisa a mais, com medo. Tudo isso precisa ser enfrentado, mas uma coisa, nós não podemos nos dar o luxo de nos esconder, porque tudo isso vai passar, e depois que passar, a gente vai olhar para trás, a gente vai perceber que nós não nos escondemos e que nós vencemos, porque só quem vence, só quem consegue, é quem sai do seu esconderijo, é quem enfrenta as realidades da vida. Então, Senhor, não nos permita, não nos dê o luxo de permanecermos escondidos, calados, olhar opaco, coração triste, não nos permita isso. Se a gente sofrer, que sofra fora do esconderijo. Se a gente sorrir, que venhamos sorrir fora do esconderijo. Se a gente vencer ou perder fora do esconderijo, porque fora dele a gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende e a gente chega onde o Senhor quer que nós venhamos chegar, fora do esconderijo. Por isso que a gente não vem ouvir do Senhor, onde estás? Onde estás? Não nos permita ouvir isso, Senhor. Nos dê força, nos dê ânimo, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê fé, nos dê motivação. Este é um kit que nós precisamos para não nos esconder, porque se a gente perder esses elementos, se a gente perder estas condições, a gente vai ficar escondido. Isso não é para nós e não serve para nós. É a minha oração. Eu imagino que seja também a oração dos teus servos nesta manhã de sábado. Em nome de Jesus. Amém.